Bem-vindos a mais um episódio do Resenha de Paddock, podcast focado aos fãs de automobilismo. Meu nome é Wesley Messias e serei o host desse segundo episódio. Episódio no qual será discutido toda a parte dos pontos positivos e pontos negativos em relação à primeira semana de testes da Fórmula 1, testes que foram realizados em Barcelona. Para quem acompanha a Fórmula 1 já faz algum tempo, ou para quem está começando agora, esses testes de pré-temporada eles sempre existiram e sempre foi uma forma que as equipes poderiam ali testar os carros, visando alinhar o que foi feito em simulação ou o que foi projetado para as pistas, para entender se o projeto foi bem feito, quais seriam os problemas, enfim, isso sempre acontece e sempre vai acontecer. O carro de Fórmula 1 mesmo, ele possui ali cerca de 300 até 400 sensores, onde ali você pode medir o mapa de potência do motor, as questões de balanço de freio, toda a parte ali da aerodinâmica das asas, enfim. Então os testes sempre foram feitos para as equipes poderem ali coletar dados, e esses dados fossem enviados ali para as engenharias, para que isso fosse avaliado e tentar fazer toda essa interpretação dos dados. Ou seja, quanto mais voltas uma equipe der na pista, mais dados vai ser coletado, mais informação isso vai ser feita. Isso não foi diferente, né, em relação aos testes dessa primeira semana de regulamento novo. Era uma forma que as equipes precisavam ali entender se tudo que foi feito estava conforme. E essa semana de testes ela foi fechada. Então não tinha ali nenhuma cobertura de imprensa, não tinha ali também nenhuma transmissão, nem por TV fechada ou transmissão pelo próprio aplicativo da Fórmula 1. As pessoas que até tentavam ali, de certa forma, chegar mais perto do Autódromo de Barcelona, estavam ali tendo as vias de acesso até interditadas, então foi algo bem escondido, mas vazou alguns vídeos, vazou algumas fotos. A Fórmula 1 depois, posteriormente, até gravou algum conteúdo para as mídias digitais. E por que teve esse teste fechado? A Fórmula 1 queria, de certa forma, a categoria em si tentar exorcizar os fantasmas do regulamento de 2014, que para muitos é considerada a pior pré-temporada da história. Isso vai ser um tema até de um futuro episódio do nosso podcast, onde esse regulamento de 2014 foi o regulamento de motores, né, a primeira geração ali dos motores V6 turbo híbrido, onde as equipes acabaram tendo muitos problemas de quebra, ou muitas nem conseguiam sair com os carros da garagem. Então a ideia do pessoal ali era que isso não acontecesse agora, de um fato em que poderia ali de evitar com que os pilotos passassem, as equipes na verdade passassem vergonha de nem poder sair para a pista e isso ser transmitido ali para as mídias sociais, o que seria de certa forma até um pouco vergonhoso, pensando ali no quesito de mídia ou de uma marca negativa para a categoria, vamos dizer assim. Isso foi por isso que foi feito esses testes fechados. Só que se a gente pode fazer um comparativo da primeira geração de motores híbridos para essa, em 2014, no primeiro dia de testes, todas as equipes somadas deram 91 voltas, o que é bem pouco. Nesse primeiro dia de testes em Barcelona, agora em 2026, a equipe que mais andou no primeiro dia, que foi a Haas, andou 154 voltas. E aí a gente já pode bater o primeiro ponto positivo dessa semana de testes, a confiabilidade. Se o medo dos fantasmas ali de 2014 ainda assombrava um pouco a categoria, eles foram simplesmente exorcizados já nos primeiros dias, nas primeiras horas de teste em 2026, onde as equipes conseguiram ali praticamente todas andar ali mais de 200 voltas por ciclos de teste, né, por dias. E isso foi muito bom, mostra já a confiabilidade dos motores, um ponto extremamente positivo. E também mostra a evolução da categoria em si, como a parte do avanço tecnológico de engenharia, né? Porque são 11 anos do regulamento antigo para esse novo no que diz respeito a motores, e as equipes aprenderam, né, como desenvolver esses motores, e a confiabilidade, que ainda era um ponto de medo, vamos dizer assim, acabou não sendo um ponto negativo, né? Então os carros estão andando mais e quebrando menos, isso que é o que importa. Bom, vamos também analisar aqui os pontos positivos no que diz respeito às equipes, quais equipes andaram bem, quais equipes vão ter problemas, e vamos listar as 3 principais equipes que andaram a maior quilometragem ou apresentaram menor problemas, né? Mercedes, Ferrari e Grupo Red Bull.
A Mercedes, a equipe alemã, já era apontada antes mesmo dos testes como a principal força, já que foi o destaque no regulamento passado de motores, foi a principal equipe que ganhou mais títulos e mais vitórias, enfim. Então já tinha ali uma certa conversa de imprensa em que a equipe alemã poderia ainda ser a principal equipe, mas isso era algo que era falado, mas precisava ser comprovado na prática. E foi o que aconteceu. A Mercedes teve uma boa sessão de testes, andou mais de 500 voltas, foi rápida, teve confiabilidade, não apresentou nenhum tipo de problema. Os próprios pilotos disseram que os dados que foram coletados em simulador, o carro apresentou uma velocidade até mais rápida, o que é um ponto extremamente positivo para a equipe, e apresenta ser sim a maior força. Lógico que ainda vão ser feitos mais testes, mas a Mercedes ainda aponta a ser a equipe dominante. Também é um ponto positivo para o motor Mercedes. Nas outras equipes que possuem motor Mercedes, como a Alpine, andou mais de 300 voltas, a McLaren andou mais de 250 voltas. A McLaren ainda teve ali um certo problema com a questão de bomba de combustível no carro do Oscar Piastri. Acabou no segundo dia ali não andando tanto, mas também apresentou um bom desempenho quando teve condições. Então, podemos dizer que tanto Mercedes, a equipe Mercedes e o motor Mercedes apontam a ser o bicho-papão da temporada. Mas, lógico, isso não é nada conclusivo. O segundo ponto de destaque vai para a Ferrari. A equipe italiana, ela foi a grande surpresa, vamos dizer assim, dos testes, porque havia alguns rumores na imprensa italiana que o carro estaria tendo problemas, que o carro estava atrasado, etc, etc. A gente sabe muito bem como que a imprensa italiana faz o seu trabalho, mas a Ferrari apresentou um bom desempenho, sólido, não teve problemas, foi a segunda equipe que mais andou, batendo ali as 400 voltas, conseguiu ali com o Lewis Hamilton fazer o tempo mais rápido, de 1 minuto 16,348. Então foi um carro que não teve problemas, os pilotos falaram bem do desempenho do carro, a equipe está bem contente. Então é um ponto positivo, vamos dizer assim. A Ferrari não estava sendo rumorada como uma equipe de destaque e foi bem. Então, tendo quilometragem e desempenho, mostra que o carro foi bem nascido. Aí as questões agora é ver o desenvolvimento. E aí, de relação ao motor Ferrari, até a Haas, que é a equipe cliente da Ferrari, foi a terceira equipe que mais andou, passando as 380 voltas. Então, o motor também mostra uma certa confiabilidade. Vamos ver, então, o que a Ferrari tem ali a entregar durante a temporada. E o meu terceiro ponto positivo é para o grupo Red Bull. A Red Bull, a partir desse ano, ela começou ali tendo a fabricação do próprio motor em parceria com a Ford, o Red Bull Powertrains. E tinha um certo receio, vamos dizer assim, tanto da equipe quanto dos fãs, da imprensa em geral, em que o carro da Red Bull poderia estar ali tendo problemas com o motor sendo fraco, porque outras equipes como Mercedes, Ferrari ou a própria Audi são fabricantes de motores e há muito tempo fazem isso por décadas. Então você tem expertise para fazer isso. E do outro lado é alguém que está começando agora. Então a chance de sair bem feito era pequena. E aparentemente a chance pequena deu certo. O motor aparentou ali uma ótima confiabilidade, não apresentando poucos problemas, tiveram um ou outro problema ali, mas nada que prejudicasse ali a performance do carro. E está sendo visto com bons olhos o desempenho desse motor novo da Red Bull, assim como o próprio desempenho do carro. Então podemos dizer que tanto a Red Bull como a Racing Bulls, né, as equipes ali do grupo Red Bull, podem ficar felizes. Ambas fizeram mais de 300 voltas, não tiveram grandes problemas, então a gente pode dizer que o motor foi bem nascido. Agora é questão de ver o desempenho do carro, contexto de corrida, né, alinhando ali a aerodinâmica com o desempenho do carro. E também, só que os testes não são feitos de flores. A gente pode dizer também que algumas equipes ali apresentaram alguns problemas, algumas mais do que outras, mas tiveram equipes também que não desempenharam tão bem. Vamos começar com a Audi, a equipe alemã que está agora iniciando sua caminhada na Fórmula 1. A Audi é uma gigante, né, do mundo do automobilismo, né? A Audi ela tem ali muitos campeonatos do Endurance, do Rally, entre outras categorias, e está começando agora na Fórmula 1 e apresentou problemas. Andou pouco no primeiro dia, 27 voltas, no segundo dia apresentou problemas e deu uma melhorada no terceiro dia. Conseguiu ali ter uma quilometragem boa, mas fontes revelam que não conseguiram fazer todos os testes possíveis. Então, as questões de problemas na unidade de potência, problemas hidráulicos, ainda são um calcanhar de Aquiles para eles. Você andar menos acaba sendo um ponto negativo, né? Não consegue ali coletar tantos dados assim comparado com outras equipes, mas já era meio que esperado, né? Não tem como a gente
achar que a Audi ia chegar já chutando o balde, sendo a equipe dominante. Era ser muito otimista. Espero que esse desenvolvimento deles possam, os próximos testes ali no Bahrein, que vão ser agora em fevereiro, que a equipe possa ali melhorar esse desempenho, mas por enquanto a Audi começa um pouco atrás. Assim como a outra novata, a Cadillac. Essa andou bem menos que a Audi, andou ali cerca de 100 e poucas voltas, não andou tanto, tiveram muitos problemas. A Cadillac, que não tem motor próprio por enquanto, ela vai correr algumas temporadas ainda com o motor Ferrari, até o próprio motor da Cadillac ser feito, mas já mostra que a Cadillac deve ser a última equipe do grid ali, não teve um destaque muito grande em questão de força ou velocidade, e também tiveram muitos problemas de performance, né? Então isso deve ser um ponto negativo para a equipe americana. Aston Martin, também acho que é um ponto bem negativo. Eles, dos 3 dias que tinham direito aos testes, eles só foram em 2, tiveram atraso ali do cronograma do carro, sendo que no primeiro dia andaram pouquíssimo, tiveram uma quebra ali com 5 voltas, ou seja, o carro não andou. No segundo dia andou bem mais, mas também bem pouco, 66 voltas, ou seja, a coletânea de dados foi pouca. Então, se você não conseguiu coletar muito dados, e os seus rivais têm ali 500 voltas de dados para analisar, 400 e poucas voltas de dados para analisar, você está bem atrás. E sendo que a Aston Martin ficou mais visada, vamos dizer assim, pela aerodinâmica do carro, que está bem diferente do que muitos outros competidores, né? Mostra ali já o trabalho do Adrian Newey no desenvolvimento da Aston Martin, mas o carro em si está bem atrás. Então a Aston Martin vai ter que chutar um pouco o balde nas próximas sessões de testes no Bahrein para tentar entender melhor esse carro, a performance, porque eles andaram pouco, andaram com regime de motor abaixo da potência ideal, então não foi uma sessão muito boa. Então eles vão ter que correr atrás em relação a isso. Mas pelo menos andaram. Diferente da Williams, que para mim foi o ponto negativo, que nem para a sessão de teste foi. É inacreditável pensar que possa acontecer isso ainda em 2026, mas pode acontecer. A Williams, ela acabou não indo, tiveram alguns pontos em que o carro falhou ali nos testes de batida que a FIA exige, né? Então a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, ela exige ali um teste de batida para ver se o chassi é resistente em relação a batidas, para questão de segurança dos próprios pilotos, e a Williams falhou nos testes. Além disso, teve que refazer o chassi, teve que aumentar a segurança do chassi, e isso prejudicou muito a equipe. Então o carro está mais pesado, há rumores que não, mas eu acredito que seja verdade, e perderam essa sessão de teste. E é ruim, porque todo mundo já tem ali um cronograma já desenhado, já tem os dados coletando, e você está atrasado. Então a Williams vai estar muito atrás, enquanto que as outras equipes já vão estar fazendo simulações de corrida mais avançadas, com talvez giro de potência maior do motor no Bahrein, a Williams vai estar começando. Então tudo que essas equipes fizeram essa semana, a Williams vai estar fazendo lá em fevereiro. Então ela está atrás, e isso pode muito prejudicar a performance do carro durante o ano. Esses são os pontos que eu queria dizer sobre os testes. A gente pode dizer que os testes de pré-temporada eles são indicativos, nunca são conclusivos. Então não dá para dizer que a equipe que andou mais ou a equipe que foi mais rápida vai ser o bicho-papão da temporada. Não podemos cravar 100%, mas já é um indicativo de quem está bem, quem está mal, quem vai ter que melhorar ou não. Bom, quero saber de vocês quais são as expectativas para a temporada. Fico por aqui, agradeço aí por todo o carinho, todos os comentários, os feedbacks passados. Mais um episódio aqui do nosso podcast Resenha de Paddock. Deixo aqui na descrição desse podcast as redes sociais, o Instagram, o YouTube, também tem toda a parte ali nossa para seguir, então curta, compartilha. Agradeço por esse episódio, forte abraço e até a próxima.